Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Recomeçando a nossa série, vamos falar hoje sobre Hazrat Bibi Maria e Ibrahim. Bibi Maria ela é uma das esposas do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Tecnicamente, socialmente não é uma esposa. Hoje vamos falar sobre ela e ela vai dar um filho ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Ela era o que nós chamamos de concubina. Concubinas são prisioneiros de guerra que na época eram capturados em guerra e, como não tinham como resgatar-se a si próprios, eram vendidos pelo Estado a alguém que depois, efetivamente, tratava esta pessoa como um empregado. E no caso de ser uma mulher, isso era considerado, a compra dessa pessoa era considerada como se fosse um casamento religioso, mas a nível social ela não tinha um estatuto de esposa. Maria chamava-se Maria bint Sham'un. Ela era propriedade de um homem chamado Jurayh bin Mina, que era um Muqawqis no Egito. Muqawqis era, na altura, o nome que se dava ao patriarca que geria o Egito em nome dos romanos. A história também lhe chama Sírios de Alexandria e provavelmente ele é o último patriarca, até porque mais tarde o Islão vai conquistar o Egito e todo este patriarcado irá efetivamente acabar. Ele era de uma seita cristã chamada na altura Malaquita. E provavelmente eles, mais tarde, esta seita, ficariam conhecidos como os ortodoxos gregos. E ele era um homem um grande teólogo da altura, um homem conhecido das escritas. Quando o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, envia-lhe a carta de Estado a convidá-lo para o Islão, ele, em troca, manda 1000 peças de ouro, roupa muito bonita, uma mula chamada Dul-Dul, um escravo chamado Ma'bur, um prisioneiro dele, que ofertou-lhe, mel, e entre outras ofertas ele envia 2 irmãs. Uma chamava-se Maria, Qibtiyya, e a sua irmã chamada Sirine. Ambas eram cristãs e elas tinham sido ofertadas ao pai de Jurayh. E eram conhecidas por serem raparigas muito bonitas. Sirine seria entregue pelo profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam a Hassan bin Thabit, que depois eles teriam um filho chamado Abdullah bin Hassan. Maria, tecnicamente, não é conhecida a nível social como uma zauja, como uma esposa. Mas sim, ela tinha o estatuto de Milk Yamin. Milk Yamin é, como eu expliquei, uma pessoa que, ao ser capturada em palco de guerra e não conseguir pagar o seu resgate, ficava na mão de alguém. Naturalmente que este alguém depois podia vender essa propriedade a outras pessoas. E ela não era, portanto, cristã na altura, mas sabemos que mais tarde ela converte-se ao Islão porque ela está enterrada no cemitério em Al-Madina Munawwara, no cemitério de Al-Baqi', e portanto só os muçulmanos é que lá podiam estar enterrados. O uso de concubinas como mulheres era comum. Quando olhamos para David tinha 700, e Suleiman alayhi salatu wassalam dizem que tinha 1000 mulheres entre esposas e concubinas. E há relatos também que até Ibrahim e Moisés também tiveram. Isso era uma coisa perfeitamente normal na época, fruto das batalhas. Havia muita gente que ficava, portanto, sem país, portanto, muita gente era capturado em terreno de guerra, mas não tinha quem o pagasse o seu resgate, e naturalmente o Islão é contra a pena perpétua, e também é contra
matar, efetivamente, a pena capital só é permitida no Islão em alguns casos, quando realmente há um assassino, ou quando há uma traição ao país, ou também quando há a situação do adultério de casados. Isso também com muitas condicionantes. Tirando essas três situações, o Islão é contra a matança de prisioneiros, e então, não havendo quem os pagasse o seu resgate, e não havendo como realmente devolver essa pessoa a alguém, eles eram obrigados, portanto, a ter que adotar essas pessoas, e não podiam naturalmente devolver essas pessoas para o inimigo, como devem calcular, porque senão isto era praticamente devolver o inimigo de volta. Eles eram obrigados, portanto, a ter que guardá-los, e depois distribuíam entre as pessoas que compravam a propriedade delas, e a partir daí elas ficavam, portanto, propriedades. Muitas dessas pessoas mais tarde até se convertiam ao Islão, e o Islão também tinha uma maneira também de ensinar às populações que, quando alguém cometesse alguma transgressão, o primeiro penalti era libertar um escravo, porque era muito caro. Essas pessoas, conforme expliquei, estavam, naquela época, a nível social, as pessoas estavam divididas em duas classes. A classe A, que eram as pessoas livres, e a classe B, que eram os escravos, que nós chamamos, portanto, prisioneiros de guerra, que é o que nós chamamos, portanto, eles eram os empregados. O modo de tratamento que o Islão trouxe e as leis que o Islão trouxe na escravatura veio revolucionar bastante esta classe. Porque o Islão permitiu que, pela primeira vez, eles pudessem negociar o seu próprio passe, e assim um dia ficarem livres. O Islão também permitiu que podia haver acordos em que o próprio chefe, o dono, podia declarar que depois da minha morte este homem é livre. Portanto, ele podia fazer efetivamente isso. As mulheres que ficassem grávidas e o dono assumisse este filho como seu, automaticamente esta mulher ficaria mais tarde livre, portanto ganhava o estatuto de livre. E foi de tal maneira forte e revolucionário as regras que o Islão trouxe na área dos prisioneiros de guerra, que mais tarde vai nascer uma dinastia, que são os Mamelucos, que na realidade eram ex-escravos, que irão reinar durante 500 anos o mundo islâmico até à chegada de Napoleão. Portanto, o que mostra que o Islão deu a eles direitos e permitiu, efetivamente, que eles também tivessem ou pudessem subir dentro do ranking da sociedade. Sim, nós, naturalmente, hoje ficamos bastante aterrorizados e assustados pela escravatura, porque a escravatura que, nomeadamente nos Estados Unidos, agora terminou há 150 anos, e no mundo em geral também há 300 anos, e só em alguns países há coisa de 100 anos ou menos, a escravatura que foi utilizada por essas pessoas nos aterrorizam, que era um autêntico maltratamento, nomeadamente à sociedade e aos irmãos africanos, onde eles foram muito mal tratados. E muitas vezes nós, quando olhamos ao maltratamento que os Estados Unidos, na altura, trataram os seus escravos, e depois na África também, como realmente as pessoas foram maltratadas pelos conquistadores, pensamos que naquela época também era igual. Não era exatamente igual. O que realmente aconteceu na África e nos Estados Unidos foi um abuso da lei e uma total criminalização da própria lei. O que acontecia no século VIII para trás era diferente. Sim, havia abusos também, na Roma, na Pérsia e também na Arábia, e o Islão foi responsável, historicamente, por equilibrar um bocadinho essas situações e dar um estatuto melhor a essa gente, e não um estatuto de animais
como em alguns países aconteciam, e conforme eu expliquei, aconteceu também na África, até há 100 anos atrás, e também nos Estados Unidos e outros lugares. Os teólogos, naturalmente, hoje, são totalmente da ideia que não há mais condições para esse tipo de classe social. E, portanto, todos esses grupos radicais que realmente que se lançaram e fizeram ataques terroristas e atacaram países, e atacaram cidades e aprisionaram as mulheres e tudo mais, tudo isso é errado. Porquê? Porque para haver esse tipo de prisioneiros de guerra tinha de haver um país soberano, corânico, tinha de haver as condições todas de guerra e depois disso tinha de haver o tratamento de prisioneiros. Hoje em dia essa situação não acontece, mas provavelmente da maneira como o mundo está a caminhar, provavelmente mais em frente no futuro, com a chegada de Imam Mahdi e Jesus e tudo mais, isso poderá voltar a acontecer, as regras estarão efetivamente lá. Portanto, Maria não chegou a ser uma zauja oficialmente, mas por facto dela ter sido dada ao profeta e ser agora uma milka yamin, uma propriedade do profeta, automaticamente ela passa a ser mulher dele, tal como Adão e Eva não se casaram, não houve casamento, ela foi entregue a Adão e a partir daí tiveram os seus filhos. Ela dá à luz a Ibrahim, iremos falar sobre ele também daqui a um bocado. Há uma história sobre ela que começaram a correr rumores que Ma'bur, o tal escravo que veio com ela, andava muito na sua casa. Provavelmente ele era primo dela. E houve muitas más línguas a dizerem que se calhar havia qualquer coisa a acontecer entre os dois. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, em Muslim Sharif vem, que enviou Ali para tratar do assunto. O próprio Ali, quando perguntou o que é que significa tratar do assunto, significaria matar ou investigar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, vai investigar o que é que se passa. Se é verdade isso ou não. E Ali foi para procurar Ma'bur e encontrou Ma'bur numa zona onde há muitas tâmaras. Ma'bur, ao ver Ali a aproximar-se, pensou que pronto, Ali pensa que também eu fiz alguma coisa, fugiu, caiu, ele estava em cima de uma árvore, caiu e ao cair, uma parte da sua roupa de baixo caiu. E as suas partes privadas, em baixo, ficaram visíveis. E foi aí que Ali radiallahu ta'ala viu que Ma'bur tinha sido castrado. Ou seja, Ma'bur não tinha, portanto, órgão sexual. Era um eunuco. Como sabem, isto era muito normal nas cortes dos reis, nomeadamente Pérsia, Egito, romanos. Eles guardavam esse tipo de homens para eles não se meterem com as mulheres e as princesas. Ficou aí claro, ele foi, realmente reportou isso ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que Ma'bur não tem capacidade sexual com ninguém, ele é o eunuco, portanto ele não tem órgão sexual, e portanto ficou clarificado que Maria não tinha nenhum tipo, e a sua mancha que tiveram tentar meter em cima dela estava limpa e não havia nenhum tipo de problema. Foi no ano 8, Zil-Hijjah, no último mês do ano 8, que Maria Quibtia deu à luz Ibrahim. Muito provavelmente ela deve ter dado à luz e deve ter se convertido antes, não temos registro quando é que ela se converteu. O profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, estava muito feliz com esse nascimento e até foi para a mesquita e disse que, olha, Allah deu-me um rapaz e eu vou dar o nome portanto, eu vou dar um nome Ibrahim a ele. E, naturalmente, que essa criança vai libertar Maria. Portanto, a regra era essa mesmo, que é quando uma mãe tem um filho de um homem livre, com o falecimento do homem, a mãe também fica automaticamente livre, porque o filho já não vai ser dono da mãe, porque o filho é o herdeiro, não é? Portanto, já não vai ser dono da mãe, automaticamente a mãe fica livre. E ela ficaria efetivamente livre. E ela, portanto, é o que nós chamamos Walad. Ela teve esse estatuto de Walad. Uma senhora dos Ansar foi escolhida, teve a sorte de ser escolhida para para amamentar, portanto, numa zona perto de Cuba, onde a mesquita de Cuba é hoje, há um bairro ali, e foi lá onde
ela levou o bebê, porque os bebés normalmente saíam da cidade para beberem leite e para ficarem longe da poluição pelos primeiros meses, para poderem realmente, porque havia muitos bebés que morriam por causa da poluição. O profeta sallallahu alaihi wasallam pagou-lhe o serviço da amamentação e também visitava regularmente o bebê. Dizem que o bebê viveu apenas um ano e meio. Sabemos muito pouco da vida dele. Sabemos apenas que ele falece no início do ano 10, tinha ficado muito doente e o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam foi-lhe visitar numa zona, num bairro ali perto de Medina chamada Al-Awali, onde Sayyidina Ali radiallahu ta'ala também tinha casa, muita gente tinha casa ali. Dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam segurou Ibrahim e o Ibrahim estava a tossir e ao tossir acabaria por falecer e o profeta sallallahu alaihi wasallam deitou lágrimas. Quando as pessoas viram ele a chorar, a deitar lágrimas, naturalmente questionaram, porque naturalmente o Islão tinha proibido esse tipo de choro. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não, chorar não tem mal nenhum, o que é haram é carpideiros e lamentar e gritar e fazer todo aquele show. E depois ele disse coisas bastante profundas, dizendo que o coração está triste com a tua separação, mas nós apenas dizemos o que agrada ao nosso Senhor, ou seja, Allah se deu se destinou, não podemos realmente dizer mais nada, e se não fosse o decreto de Deus, ou seja, o facto de ser algo que Deus decretou e tudo que Deus decreta está correto, e o facto também que nossa separação é temporária, ou seja, que nós vamos nos encontrar em breve, e é verdade, passado um ano, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam também vai falecer. Então são essas duas coisas que nos fazem felizes, que é decreto de Allah e em breve nós nos vamos encontrar. Se não fosse isso, nós estaríamos muito mais tristes do que efetivamente estamos. O janaza foi feito para ele, portanto, a oração fúnebre, e ele está enterrado com a sua mãe, portanto, ali perto de uma campa, perto de Bibi Fátima também, em Jannatul Baqi. É curioso, naquele dia houve um eclipse solar também. E então muitas pessoas pensaram, porque havia uma superstição, que quando alguém grande morre, então o sol se esconde atrás da lua. E todo mundo começou realmente a dizer que isso era verdade. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam chamou todo mundo na hora do eclipse e após fazer a oração durante a hora do eclipse, levantou-se e realmente clarificou que o eclipse solar e lunar são sinais de Allah, porque antes do fim do mundo o Sol e a Lua vão se juntar umas com as outras, vão se arrebentar e o mundo vai terminar. E é por essa razão que nós, neste momento, temos estado nas mesquitas a orar e a pedir a misericórdia de Allah, e o eclipse não acontece por causa da morte de alguém. Ou seja, ele clarificou que essa superstição vossa está errada. Este hadith está em Bukhari e também está em Muslim. E depois também o versículo do Corão Majid, antes da morte de Ibrahim, foi revelado: "Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum", que Muhammad não é pai de nenhum dos vossos homens. E é curioso, Allah utilizou a palavra homens, não utilizou a palavra rapazes, filhos, porque tanto Ibrahim como Qasim e Abdullah, os três filhos, os dois filhos com Khadija, faleceram muito crianças. E então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala tinha basicamente dizendo que não vai haver nenhum homem vivo que seja filho do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Em Ibn Majah até vem que Allah nomeou uma ama no paraíso para tomar conta de Ibrahim. E se ele tivesse vivido, ele seria um profeta verdadeiro. Porquê? Porque a semente continuaria. E a semente tinha que acabar com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Sim, a sua cronologia continua através de Bibi Fátima e os filhos também, e também através da outra moça, da outra filha. Um dia iremos falar também sobre os filhos e os netos do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e também através dos primos, mas a profecia direta, semente de pai para filho, tinha que acabar ali, porque caso contrário, Ibrahim tecnicamente seria um profeta, e não há por nenhum profeta depois do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Há quem diga que esse hadith é citação direta do profeta, mas há também quem diga que isso é uma opinião de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Seja como for, percebe-se porque é que nenhum rapaz seguiu
e continuou vivo, porque senão a semente iria efetivamente continuar. Esta, portanto, foi portanto, um pequeno resumo de Maria Kiptia e de Ibrahim. Eles são parte da família, são parte da família de Ahl Bayt, são pessoas também, tal como o resto da família e os restos de Sahaba, pessoas que temos um total respeito e uma total dignidade, que Allah aceite. Inshallah, para a semana próxima aula iremos falar sobre algumas situações que aconteceram com a família do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam e com algumas das esposas. São alguns relatos que naturalmente são necessários explicar e retificar, porque infelizmente muitas das vezes as pessoas falam mal por alguma maldade, não zubillah, com eles, e nós naturalmente temos que estar aqui para responder. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.